E aí, torcedor palmeirense, estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Carlo Ancelotti, uma das figuras mais respeitadas do futebol mundial, deixou a Europa inteira em alerta com declarações que, ainda que discretas, carregam um peso gigantesco. O treinador italiano, atualmente à frente da seleção brasileira, surpreendeu ao elogiar o Palmeiras de uma forma que poucos esperavam. Nas palavras de Ancelotti, o clube paulista apresenta uma organização tática e um estilo de jogo que, segundo ele, poderia competir de igual para igual com várias equipes europeias de ponta. O que chama a atenção é que essas declarações não surgiram em entrevista convencional, mas sim em uma conversa informal durante um evento fechado, mas que acabou repercutindo em veículos europeus como Marca, L'Équipe e Gazzetta dello Sport. A mídia internacional, ávida por comparações entre futebol sul-americano e europeu, tratou de repercutir o elogio como se fosse uma espécie de alerta. Olhem para o Palmeiras, eles estão crescendo em um ritmo que não pode ser ignorado. Essa repercussão na Europa acabou acendendo uma série de rumores sobre interesse de clubes europeus em observar mais de perto o desempenho do Verdão, algo que, naturalmente, coloca o futebol brasileiro sob uma lente de maior valorização. O peso das palavras de Ancelotti vai além de um simples elogio. Ele praticamente endossou a ideia de que o futebol brasileiro, e especificamente o Palmeiras, vem atravessando uma fase de profissionalismo e consistência que muitos europeus ainda subestimam. Para analistas do velho continente, não é apenas o elenco ou a técnica individual que impressiona, mas o entrosamento coletivo, a disciplina tática e a capacidade de manter um nível competitivo mesmo diante de adversidades dentro do campeonato nacional. Alguns especialistas chegaram a comentar, de forma quase conspiratória, que tais declarações podem ter sido estratégicas para chamar a atenção de olheiros europeus, sugerindo que clubes do futebol europeu poderiam começar a estudar o Palmeiras como um modelo de gestão e desenvolvimento. A fala de Ancelotti também levantou especulações sobre possíveis convites futuros para amistosos internacionais, torneios intercontinentais ou até parcerias entre clubes, algo que alimenta a imaginação dos torcedores e aumenta a exposição global do futebol brasileiro. Na prática, a repercussão é tão significativa que o Palmeiras, de maneira sutil, se tornou pauta em discussões sobre como o futebol sul-americano pode rivalizar com o europeu em termos de estrutura e planejamento. Alguns veículos chegaram a destacar que Ancelotti, com sua experiência em clubes gigantes como Real Madrid, Milan e Chelsea, tem uma visão privilegiada sobre o que funciona no futebol moderno. Por isso, quando ele fala bem de um clube brasileiro, não se trata de um comentário trivial, mas sim de uma análise que pode ter impacto direto na percepção de scouts, empresários e dirigentes europeus. Rumores começaram a circular sobre a possibilidade de jovens talentos do Palmeiras serem mais observados por olheiros europeus em janelas futuras de transferências, especialmente considerando o histórico de jogadores brasileiros que migraram para o futebol europeu após destaque em torneios nacionais e continentais. A ideia de que Ancelotti poderia estar apontando o Palmeiras para o radar europeu não é descabida. E essa especulação rapidamente ganhou força em fóruns de torcedores,
programas esportivos e redes sociais, que começaram a discutir se o elogio do italiano poderia abrir portas para oportunidades inéditas para o clube e seus atletas. Além disso, há quem acredite que o momento atual do Palmeiras, aliado ao reconhecimento de Ancelotti, possa gerar uma valorização imediata da marca do clube fora do Brasil. A repercussão internacional aumenta o interesse de patrocinadores e investidores, especialmente aqueles europeus que buscam clubes com potencial de crescimento e visibilidade global. O simples fato de um treinador de renome mundial, com conquistas na Champions League e reconhecimento internacional, mencionar positivamente o Palmeiras já cria uma narrativa de prestígio e de credibilidade internacional. Em círculos esportivos europeus, a fala de Ancelotti foi interpretada como um sinal verde para que observem de perto o futebol brasileiro, algo que há muito tempo vinha sendo subestimado em algumas áreas. Com isso, a especulação sobre intercâmbio de conhecimento, contratação de jogadores e até convites para torneios amistosos intercontinentais tornou-se inevitável, gerando um burburinho positivo em torno do Verdão e do futebol brasileiro de forma geral. Ainda mais interessante é a maneira como a fala de Ancelotti acabou mexendo com a própria narrativa da mídia esportiva brasileira. Analistas e comentaristas começaram a tratar o Palmeiras como um clube de atenção internacional obrigatória, algo que até então era mais comum apenas com Flamengo, Corinthians e São Paulo. A repercussão, portanto, não é apenas pelo elogio em si, mas pelo contexto. Ancelotti é um dos poucos técnicos do mundo que consegue traduzir experiência em resultados e, ao mesmo tempo, atrair interesse midiático internacional. Isso gera uma espécie de efeito dominó, em que o Palmeiras passa a ser analisado em detalhe por clubes, jornalistas e torcedores de outras partes do mundo, reforçando uma imagem de que o clube paulista não é apenas competitivo dentro do Brasil, mas também um ponto de referência para o futebol global. A especulação, é claro, aumenta ainda mais o interesse sobre possíveis futuros encontros internacionais ou até observações discretas de talentos do clube. Por fim, o impacto do comentário de Ancelotti também abre espaço para debates sobre a qualidade do futebol brasileiro frente ao europeu. Muitos começam a questionar se, em um futuro próximo, mais clubes sul-americanos poderiam ganhar protagonismo internacional de forma mais consistente. Seguindo o exemplo do Palmeiras, entre rumores de transferências, interesses de scouts e comentários de ex-jogadores, a fala do italiano cria uma narrativa que vai muito além de uma simples opinião. Ela transforma o clube em protagonista de uma possível nova fase do futebol brasileiro. E, ainda que nada esteja confirmado oficialmente, a especulação sobre convites internacionais, observações de jogadores e reconhecimento europeu geram uma energia positiva que se espalha entre torcedores, dirigentes e imprensa, reforçando o peso simbólico que a palavra de um técnico como Ancelotti pode ter no cenário global. A fala de Carlo Ancelotti não apenas reverberou nos jornais europeus, mas também acendeu debates intensos nas redes sociais, fóruns especializados e programas esportivos, onde torcedores e comentaristas começaram a especular sobre os efeitos que um reconhecimento tão significativo poderia trazer para o Palmeiras. Alguns sugerem que o italiano, ao elogiar o clube, está, de forma sutil, sinalizando que os olhos do futebol europeu devem ficar atentos aos talentos e à estrutura da equipe paulista, algo que poderia gerar oportunidades inéditas de transferências ou convites para torneios internacionais. A especulação cresce à medida que
Analistas lembram que o técnico tem um histórico de identificar jogadores promissores e de transformar clubes medianos em forças globais, e essa experiência faz com que seu reconhecimento seja visto como um selo de qualidade. Por outro lado, a repercussão também levanta questionamentos sobre a sustentabilidade do modelo do Palmeiras e se o clube conseguirá manter o nível competitivo que chamou a atenção de um dos maiores nomes da história do futebol mundial, criando um ambiente de expectativa e ansiedade entre torcedores, dirigentes e jornalistas, que agora imaginam como o Verdão poderá capitalizar sobre esse destaque internacional sem comprometer sua própria essência. O impacto do comentário de Ancelotti ainda se faz sentir nos bastidores de negociações e observações internacionais. É possível ouvir rumores sobre clubes europeus começando a monitorar com mais atenção jovens talentos do Palmeiras, antecipando possíveis contratações futuras. Essa especulação é alimentada pelo fato de que Ancelotti, ao elogiar um clube brasileiro, indireta e discretamente reforça a ideia de que esses jogadores têm potencial para atuar em ligas mais competitivas. Alguns agentes e empresários interpretam isso como uma oportunidade de projetar carreiras internacionais. Enquanto dirigentes europeus podem ver no Verdão um mercado promissor de atletas já preparados para se adaptar ao rigor tático europeu. A narrativa, portanto, vai além da admiração esportiva. Ela cria uma expectativa de movimentações estratégicas e negociais. Mesmo que nenhuma confirmação oficial exista, esse tipo de repercussão faz com que o clube seja observado sob uma lente global, transformando cada jogo, cada desempenho e cada jovem atleta em assunto potencial para análises internacionais, aumentando o prestígio e, ao mesmo tempo, a pressão sobre o elenco e a comissão técnica. O fato de Ancelotti estar atualmente à frente da seleção brasileira adiciona outra camada de especulação ao cenário. Alguns começam a imaginar se seus elogios ao Palmeiras podem ter implicações estratégicas, talvez ligadas à observação de talentos nacionais que poderiam integrar convocações futuras. Essa conjectura é natural, considerando que o técnico tem ampla experiência em clubes de ponta e costuma identificar jogadores que se destacam em sistemas táticos modernos. A simples possibilidade de que a seleção brasileira possa observar mais atentamente atletas do Verdão cria uma narrativa de valorização imediata, onde a palavra de Ancelotti funciona como uma espécie de selo de qualidade para talentos do futebol brasileiro. Além disso, comentaristas internacionais começaram a discutir se outros clubes sul-americanos poderiam receber reconhecimento semelhante, abrindo espaço para comparações e debates sobre o potencial da América do Sul em se tornar uma fonte ainda mais relevante de talentos globais, elevando a atenção de scouts e torcedores de fora do continente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Além do impacto esportivo, há uma dimensão econômica e mercadológica que não pode ser ignorada. O elogio de Ancelotti aumenta a visibilidade internacional do Palmeiras, atraindo interesse de patrocinadores, investidores e parceiros comerciais que enxergam no clube uma marca valorizada e reconhecida globalmente. Especula-se que esse tipo de reconhecimento possa acelerar negociações comerciais e gerar oportunidades de parcerias estratégicas com empresas europeias, criando um ciclo de valorização que beneficia tanto o clube quanto os atletas. A repercussão midiática também fortalece a imagem do Palmeiras como referência em gestão,
planejamento e estrutura, aspectos que frequentemente são menos comentados, mas que são fundamentais para o sucesso sustentável de qualquer clube. Nesse contexto, rumores sobre convites para torneios internacionais ou amistosos de prestígio começam a circular, mesmo sem confirmação, mantendo a torcida em expectativa constante sobre os próximos passos do clube e a atenção europeia, que agora parece inevitável. A repercussão internacional também instiga comparações e provoca debates sobre a evolução do futebol brasileiro em relação ao europeu. Alguns analistas sugerem que o reconhecimento de Ancelotti é um indicativo de que clubes sul-americanos podem começar a disputar mais espaço em torneios internacionais e em visibilidade midiática global. A especulação aumenta à medida que torcedores e especialistas imaginam futuros confrontos, possíveis parcerias estratégicas e até mesmo movimentações de jogadores que poderiam reforçar equipes europeias de alto nível. Essa narrativa cria um clima de expectativa em que cada partida do Palmeiras passa a ser vista como teste ou vitrine para potenciais oportunidades internacionais, e a opinião de um treinador com o peso de Ancelotti se torna, nesse cenário, uma espécie de catalisador para especulações que misturam esportes, negócios e projeção global. Por fim, a fala do italiano alimenta a imaginação de torcedores, jornalistas e comentaristas, tornando o Palmeiras protagonista de uma história que mistura reconhecimento, expectativa e possibilidade. O clube, de repente, é visto não apenas como uma força do futebol nacional, mas como um exemplo de profissionalismo que desperta interesse internacional. Entre rumores sobre futuras observações de jogadores, convites para torneios e valorização mercadológica, a especulação é constante, criando uma narrativa envolvente que, mesmo sem confirmações oficiais, coloca o Palmeiras no centro das atenções globais. Ancelotti, com sua trajetória impecável e visão estratégica, mais uma vez, mostra como uma declaração aparentemente simples pode transformar percepções, abrir portas e alimentar a imaginação de milhões de fãs e profissionais do futebol ao redor do mundo, reforçando o poder de influência que apenas um técnico de sua magnitude consegue exercer. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!